Deus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome daquele que é o Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor é a arca de Deus para a salvação da humanidade. Tem pessoas que desprezam a igreja, desprezam a liderança da igreja, despreza o formato da igreja de hoje, né? Mas eu queria dizer a você que ainda a igreja, por mais que tenha problemas, porque aonde está o ser humano, ali existe problema, ali existe dificuldade, ali existe a ação humana, né? Que acaba muitas vezes atrapalhando o mover de Deus, né? Muitas vezes as pessoas falam tanto em ser guiado pelo Espírito, mas não conseguem deixar o Espírito Santo agir em suas vidas ao ponto de deixar ele dominar as suas ações, né? Então, por isso, muitas vezes, a igreja se torna um local não muito receptivo às pessoas, né? E acaba errando e atrapalhando o projeto de Deus para a igreja, para as pessoas, para a salvação, enfim. Mas a igreja ainda continua sendo o melhor lugar da cidade. Traçando esse paralelo da igreja com a arca, você conhece a história, né? Que Noé recebeu uma missão. Qual era a missão de Noé? A missão de Noé era salvar a sua família e, consequentemente, salvar a humanidade, porque através da sua família haveria outros povos, haveria uma multiplicação de pessoas, se encheria a terra, né, novamente. Porque Deus julgou que a humanidade não tinha mais jeito de salvação. Eles estavam entregues aos seus pecados, eles estavam entregues à sua carnalidade, né? Então Deus resolveu salvar Noé. Veja bem, para que Deus ele trace um plano de salvação, é necessário sempre ter a interação do ser humano. Sem a interação do ser humano, não existe salvação. Porque Deus ele não pode agir de uma forma desordenada, obrigando as pessoas a obedecê-lo. Ele não é um ditador. Ele quer que as pessoas façam as coisas como um filho faz para o pai, né? E ele quer tratar a humanidade como seus filhos. Então, ele não quer obrigar ninguém a fazer nada, né, que não queira fazer. Você não é obrigado a amar a Deus, você não é obrigado a servir a Deus, você não é obrigado a nada. Mas Deus ele sempre vai estar buscando uma palavra de salvação para a tua vida, uma ação de salvação para a tua vida. E foi o que Deus ele fez com a família de Noé. Ele buscou ali um plano de salvação para a família de Noé. Por quê? Por que de Noé? Porque Noé era o que mais estava vivendo em retidão naquele momento. Naquele momento, Noé ele era o cara que estava com o seu coração voltado para Deus. Talvez eu me arrisco a dizer que ele seria o que estava com o coração mais aberto de toda aquela população, de toda aquela humanidade, para receber essa missão de salvar. Então, Noé, ele recebeu a missão de salvar a sua família e, consequentemente, a humanidade. Veja bem, quando Noé recebeu essa missão, ele já era um homem já velho, entendeu? E ele demorou 100 anos para construir a arca. E todo mundo dizia que ele estava maluco. Ele está louco, esse homem está louco. Esse homem perdeu o juízo. Quem sabe a sua própria família também começou a pensar isso. No primeiro ano, quem sabe, eles estavam todos acreditando. Segundo ano, eles estavam acreditando. Depois, foi passando os anos. Noé foi ficando cada vez mais velho. Noé foi cada dia mais passando a visão para as pessoas que estavam perto, dizendo que haveria o dilúvio.
Mas naquela região não existia mar, naquela região não existia, não tinha como inundar nada, certo? Mas ele tinha uma palavra de Deus que haveria aquele dilúvio, essa catástrofe, esse grande mal. Ele tinha uma palavra de Deus e ele tinha certeza do que ele tinha ouvido de Deus. E as pessoas não entendiam nada, a visão não foi dada para as pessoas, a visão não foi dada para a sua família, a visão foi dada para ele. E com certeza ele não construiu a arca sozinho. Como que ele construiu? Alguém iria trabalhar de graça num projeto que é considerado falido? Não. Ninguém iria ajudar ele a pegar aquelas tábuas pesadas, porque as tábuas tinham que ser grossas e pesadas para suportar. Então Deus ele falou para ele, olha, você vai pegar dessa madeira, da madeira mais dura que tinha. Você imagina você serrar uma madeira dura daquela? Quantos dias você não demoraria para serrar uma madeira grossa, pesada, né, em várias partes? Porque você teria que pegar, primeiramente, eu acredito que ele começou pela altura, né? Quanto mediria a altura? Vamos pôr, 60 centímetros. Beleza, cortaria 60 centímetros. Qual a grossura? 3, 5 centímetros. Entendeu? Como que ele ia medir esses 5 centímetros se naquele tempo não tinha metro? Não tinha trena? Como que ele ia medir essas madeiras? Então, existia medida naquela época. Então, veja bem, era tudo mais difícil. Não tinha ferro ou não tinha aço para se fazer um serrote. Como que ele serrou aquilo? Como foi que ele serrou? A Bíblia não tem nenhum relato de que havia ferramentas desse nível, né? E se existisse, seria uma ferramenta manual. Você imagina você serrar alguma coisa manualmente? Quanto tempo você não demora? Por exemplo, se você vai serrar uma tábua numa serra elétrica, é uma coisa, você coloca na bancada rapidinho, né? E é difícil, sozinho também é complicado, principalmente uma madeira pesada, grossa, entendeu? E grande. Então a gente tem que raciocinar tudo isso. A missão de Noé não era nada fácil. Quem sabe ele pagou para as pessoas ajudar ele, porque ninguém ia se dispor a ajudar, entendeu? A construir uma arca e depois ia ficar de fora, porque só Noé e sua família foi salvo. Então, e a Bíblia não relata a idade dessas pessoas que foram salvas, se eram mulheres. Se for mulher, como que vai pegar, trabalhar no serviço bruto desse? Então Noé ele teve ajuda. Provavelmente ele pagou essas pessoas para ajudar ele. Ele pagou uma pessoa forte que ajudasse ele, ou ele pagou duas pessoas fortes porque ele já estava de idade, como que ele ia carregar peso? Então, a gente não sabe o preço que Noé ele pagou para salvar essas pessoas. O preço financeiro e o preço físico, de ter que fazer, de ter que idealizar, de ter que fazer da forma com que Deus ele pediu que fizesse. Com tantos detalhes. E demorou 100 anos para fazer isso. Se ele demorou 100 anos, quanto ele não gastou de dinheiro? Quanto ele não investiu em dinheiro para sua família ser salva? Quanto ele não investiu em tempo, em desgaste físico, psicológico? Porque mesmo você pagando, existe um estresse muito grande de você lidar com pessoas. E naquela época não era diferente. Até porque naquela época as pessoas eram mais brutas do que a gente, né? No entendimento. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer. E aí muitas vezes hoje nós temos apenas que ir à igreja e levar pessoas para a igreja. Hoje a igreja é nossa arca. E quando se pede uma oferta, quando se pede dinheiro, o pastor é taxado como ladrão, como um salteador, como um vagabundo que não trabalha e está pedindo dinheiro dos irmãos. Essa é a grande verdade. Nós não valorizamos a arca de Deus.
Por isso que muitas pessoas que até mesmo vão na igreja não vão ser salvos. Porque uma que não colaboram para o crescimento do reino de Deus, não colaboram com essa arca, né, para essa arca pegar mais pessoas, né, ela conseguir salvar mais pessoas, né, se apegam ao dinheiro, não são dizimistas, não são ofertantes, né, e ainda critica o trabalho que Deus ele levantou pessoas para fazer. Muitas vezes tem pessoas que vão na igreja e mais atrapalham a obra do que ajudam. E isso não está correto. Se você quer a salvação de Deus para você e sua família, primeiramente, você precisa consertar os seus caminhos, buscar primeiramente a sua salvação, depois você lutar pela sua família, para trazer a sua família até a arca, e depois você ir atrás de outros. E com a sua contribuição e com o seu dízimo, vocês manterem a igreja de pé e ainda alcançar o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Essa é a dinâmica da igreja. Isso tem que ser o nosso chamado. Isso tem que ser a nossa missão. Porque isso se não for a sua missão, você edificar o reino de Deus aqui na terra, você agregar pessoas ao reino, se isso não for a sua missão, todos os seus outros propósitos, eles estão equivocados. Se você não está buscando a sua salvação, você não está buscando a salvação da sua família, e se você não está procurando levar pessoas para o reino de Deus, se você não tem procurado edificar o reino de Deus, o seu propósito na igreja está errado. Você pode até buscar prosperidade para si, mas esses primeiros quesitos você tem que colocá-los em ação, né? Primeiramente a sua salvação, segundo da sua família, o terceiro de terceiros, né, de outras pessoas, né? Contribuir para o reino de Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, fazer o reino de Deus crescer através das suas contribuições. Então, isso é a tua missão. O que você conquistar além disso, como prosperidade, vida financeira abastada, ser um empresário, tudo isso é secundário. A missão principal não é essa. A missão principal não é ter bens aqui na terra, mas é agregar tesouro nos céus. Amém? Então essa é a minha palavra para a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta, comente, compartilhe. Interaja com a gente para que os nossos vídeos eles subam no YouTube e alcancem o maior número de pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus.